Olá, meu nome é Bruno Leskovski Victorino Nunes, eu estou no quarto ano, oitavo período da Faculdade de Medicina na Universidade Unicesumar, na cidade de Maringá. Meu orientador é o professor e doutorando Marcelo Silva e a minha dupla de trabalho é o Lorenzo Ialugli. Bom, o título do trabalho é Análise Integrativa sobre relação entre o uso de drogas de abuso e acidentes de trânsito. Então, inicialmente, a gente vai ter que fazer uma breve definição e classificação com relação a essas drogas, que são substâncias de origem natural ou artificial que podem alterar o funcionamento do organismo de maneira provisória ou permanente, assim como a gente também tem que classificar em duas instâncias, com relação à legalidade, sendo elas lícitas ou ilícitas, e também a classificação com relação ao seu efeito no organismo, sendo estimulantes, depressoras ou perturbadoras. Sendo que as perturbadoras a gente pode citar maconha, LSD, estimulantes, cocaína, anfetamina e tabaco, e as depressoras, benzodiazepínicos, álcool e opiáceos. Então, para esse artigo, a gente vai abordar de maneira integrativa as consequências dessas classes de drogas, se misturadas à direção. Então, como objetivo principal, geral, a gente tem associar o uso de drogas de abuso e acidentes de trânsito, assim como a gente tem os específicos, caracterizar o perfil demográfico e social da população consumidora dessas drogas, analisar dados relacionados a acidentes de trânsito quanto à gravidade, faixa etária e causa, e então a gente vai entender os padrões de traumas para cada perfil demográfico e para cada uma dessas classes de drogas. Como a gente fez uma revisão integrativa, a gente fez uma pesquisa eletrônica, então, na Biblioteca Virtual em Saúde, no PubMed, no Cochrane Library e na Web of Science, usando 3 descritores de saúde, no caso, acidentes de trânsito, drogas de abuso, ferimentos e lesões. Com esses 3 descritores, a gente chegou em 61 obras, das quais a gente selecionou 18 dentre as datas de 2015 e 2020, sendo que essa pesquisa foi realizada em 2020. Com esses 18 artigos, a gente seguiu os seguintes passos: a leitura exploratória deles na íntegra, seleção de dados relevantes ao tema, análise e cruzamento desses dados e a redação do artigo. Bom, com a redação do artigo, a gente chegou nos resultados e nas discussões, né, onde a gente pode observar as seguintes relações. No que se refere ao sexo e à idade, os homens jovens foi a faixa etária mais prevalente, principalmente dos 20 aos 35 anos, que eram mais propícios para fazer uso de alguma substância e dirigir, assim como o uso de alguma substância e causar algum acidente de trânsito. No que se refere ao tipo de droga, vai ser dependente da ocupação, da faixa etária e da localização do indivíduo, sendo que a ocupação, se não for uma ocupação de motorista profissional de carreta ou de ônibus, a principal droga quase que de consenso para todos os artigos era realmente o álcool. E com relação à faixa etária, houve uma mudança pequena com relação a 18 a 35 anos, onde a prevalência era maior do álcool, e dos 35 aos 45, onde a prevalência era maior de drogas psicoativas. E com relação à localização, vai depender da legislação do país ou da cidade, né? Com relação à culpabilidade de BAC sendo o nível de álcool, a taxa de álcool encontrada no organismo desse paciente ou desse indivíduo, a gente encontrou a seguinte relação, que quanto maior o BAC, maior é a probabilidade desse indivíduo causar um acidente de trânsito ou ser culpado por esse acidente de trânsito, no caso, né? E por último, a severidade e tipo de lesão, a gente tem uma diferenciação com relação aos veículos, o tipo de lesão mais proeminente, mais frequente, e as comorbidades prévias. No caso das comorbidades prévias, está muito relacionado aqui ao uso de drogas psicoativas, onde os principais acidentes de trânsito e o uso de drogas psicoativas estavam relacionados a acidentes auto-infligidos, no caso, né, suicídio. Então, como conclusão, a gente pode observar uma íntima relação entre o uso de drogas e acidentes de trânsito, podendo chegar até 46% em um dos grupos estudados, né, que tinham alguma substância e foram acidentados. E a gente também pode justificar esse estudo tentando trazer contribuição para a sociedade, tanto para a sociedade quanto para a ciência, sendo que pode ser usado como ferramenta para elaboração de políticas públicas e conscientização, assim como o artigo tem o intuito de unir as informações sobre as principais classes de droga e suas consequências de um só texto. Aqui, então, as referências, né, dos 18 artigos e os agradecimentos especiais ao meu orientador e à minha dupla, que ajudaram muito, né? E é isso.